Boa noite! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando, ficando à vontade. Muito bom estar aqui no Aldeia Smart com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Pedro. Boa noite. Tudo bem? Vamos entrando, gente, aguardando o nosso convidado. Hoje nós vamos receber o Valdênio Rodrigues, que é sócio e diretor de comunicação da agência Gerings, que é a agência que atende o empreendimento do Aldeia Smart Concept. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. O Pedro, todos boa noite. Vamos entender um pouquinho. Olá, Rildo, boa noite, seja bem-vindo. Vamos entender um pouquinho mais sobre o conceito smart de morar, né? Uma coisa totalmente inovadora no nosso país. E o Aldeia Smart Concept é pioneiro nisso, então é importante a gente falar nisso. Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Aguardando o nosso convidado. Enquanto isso, olha, se você não conheceu ainda a casa modelo do Aldeia Smart Concept, você tem que dar um pulinho lá, porque realmente é um projeto inovador, é pioneiro no nosso país. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. E vale uma visita. A casa modelo está convenientemente ao lado da Aldeia Imóveis. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho o nosso convidado, que ele está entrando. Olá, sejam bem-vindos. Chegando aqui, nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês no perfil da Aldeia Smart, né? Esse empreendimento inovador. Olá, Valdênio, nosso convidado. Olá, Ana, tudo bem? Como é que Boa você está? noite. Tudo bem com Boa você? noite. Tudo tranquilo e com você? Tudo em ordem. E muito feliz porque eu estou aqui nesse perfil tão especial desse empreendimento pioneiro no nosso país, não é verdade? É verdade, Ana, é verdade. Primeiro, quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com você batendo papo mais uma vez. Né? A gente que já se encontrou no Sextou, a gente que já se É encontrou lá no seu verdade. programa de A a Z. Né? Mas é uma satisfação grande estar com você aqui de novo. Ah, muito obrigada, muito grata mesmo. Gente, então esse é o nosso convidado de hoje. Ele é o Valdênio Rodrigues. Valdênio é diretor de comunicação da agência Gerings, que é a agência de publicidade responsável pelo empreendimento Aldeia Smart Concept. E esse concept, né, é esse conceito smart de morar, que é uma coisa tão inovadora, né? E uma coisa que depois dessa pandemia ficou muito mais atual. Impressionante, acho que o Hildo fez assim no alvo, né? Ele clicou assim em cima do alvo. E eu queria que você explicasse como foi que vocês pesquisaram exatamente como é que a gente pode definir esse novo conceito de moradia. Perfeito, Ana. É, é bastante gratificante a gente ter um empreendimento desse porte, né? A gente tomar conta da comunicação como agência de publicidade de um empreendimento desse porte.
Primeiro porque a gente acredita no conceito que foi colocado, né? Então, a gente percebe que o empreendimento ele é um espelho das experiências, da vivência de Rildo. Então, o Rildo ele viajou bastante, ele é extremamente observador, extremamente detalhista. Então, cada pedacinho do condomínio foi projetado pensando, trazendo alguns conceitos de fora, de Europa, dos Estados Unidos, e ele conseguiu adaptar isso dentro de uma realidade nossa, né? Então, quando esse projeto chegou para a gente, ele foi sofrendo algumas modificações, alguns ajustes, e no meio do caminho, mas lá no começo ainda, veio a ideia a ideia do Smart já existia, mas o condomínio ele tinha outro nome. Mas aí a gente foi evoluindo, foi amadurecendo, e tanto é que as primeiras obras da incorporadora, ela tinha um outro nome, que era Jardins. Então, a gente decidiu evoluir. Então, a gente fala tanto de Smart, tanto de Smart, tanto de Smart, por que não ser a gente incorporar isso realmente como Smart, né? Então, dentro do conceito que foi colocado o projeto, ele era realmente pioneiro. Então, a gente tem em Aldeia, eu gostaria até de compartilhar algumas experiências minhas, experiências como construtor. Então, quando a gente começar a falar sobre os pilares Smart, e como a gente chegou lá, eu vou compartilhar algumas coisas e relatar alguns problemas que quem adquirir uma unidade no Aldeia Smart Concept, provavelmente não vai ter, não terá esses problemas, a gente vai chegar lá. Então, a gente que vivencia essa coisa de aldeia, a gente percebe, sabe a quantidade de condomínios que tem lá, mas dentro desse conceito Smart, não existe. E eu não conheço aqui em Pernambuco, né? Mas aí, beleza, ótimo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mas se chegar algum cliente, alguém perguntando, por que Smart? Por que Smart? A gente vai estar baseado em quê? Ah, não, porque a gente achou bonitinho, a gente acha que deve ser. Não. Achar a gente tem que ser uma coisa mais assertiva, né? Mas tem que estar meio que documentado isso daí. Como professor, falar nisso, abrindo parênteses também, dar os parabéns a todos os professores. Hoje é o dia do professor, né? Então, como professor há 10 anos, eu disse, vamos fazer uma pesquisa por aí e ver o que é que a gente encontra. Então, lá na FEUP, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a gente encontrou um trabalho publicado que fala exatamente sobre cidade smart. E eu achei muito interessante porque dentro desse trabalho apresentado lá na cidade do Porto, lá em Portugal, né, ele fala a respeito de... ele traz um trabalho publicado um estudo da Forbes. E ela diz que uma cidade, então a gente pegar uma coisa um pouco mais macro para depois trazer para dentro de um condomínio. Na verdade, um condomínio é uma cidade em miniatura, né? A gente analisa mais ou menos, faz essa analogia. Então, uma cidade, para ser smart, ela tem que ter 8 pilares, que eu vou descrever dentro do que a gente tinha lá, que é educação e governo inteligente, assistência médica inteligente, construção inteligente, mobilidade inteligente, infraestrutura inteligente, tecnologia inteligente, cidadão inteligente e energia inteligente. E ela diz o seguinte, para essa cidade ser considerada realmente smart, desses 8 pilares, ela precisa ter pelo menos 5. Pelo menos 5. Então, vamos trazer isso para a realidade lá do condomínio, né? Então, a gente avaliou, precisa ter 5, mas a gente tem mais do que 5 aí. Então, vamos pautar, vamos defender o condomínio como realmente sendo smart em cima desse estudo lá da Universidade do Porto, né? Então, a gente conseguiu fazer uma adaptação que ficou muito legal e que a gente vem divulgando, vem comunicando isso daí para a sociedade, né? Os 6 pilares e aí, os 6 pilares smart não é somente do condomínio Aldeia Smart Concept, é da incorporadora Aldeia Smart Concept. Então, isso aí ela vai perdurar para outros empreendimentos também, né? Então, a gente fazendo essa adaptação, a gente chegou lá, sustentabilidade, infraestrutura, mobilidade, conexão,
energia e convivência. São os 6 pilares da incorporadora Aldeia Smart Concept. Então a gente tem isso daí bem sólido, né, e bem discriminado dentro da incorporadora, dentro do Aldeia Smart Concept também, obviamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada pilar desse daí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É a única incorporadora que usa realmente o conceito Smart, né? Porque veja só, Ana, eu desconheço do mercado alguém que tenha todos esses pilares. Aqui em Pernambuco eu desconheço. Se eu não estou enganado, acho que no Ceará tem uma incorporadora que ela usa alguma coisa de cidade smart, ela chama até cidade smart, um condomínio que ela tem lá. Eu não sei se ela tem, eu acredito até que ela não tenha o requinte, o cuidado, o detalhamento que a gente tem aqui. Pelo que eu pesquisei, pelo que a gente viu, não tem. Né? Mas aqui em Pernambuco, na região, por ali em Aldeia, isso aí realmente é inovador, é pioneiro. Né? E aí, como você bem tocou lá no comecinho, eu acho que Hilde ele acertou na mosca, por vários motivos. Primeiro, porque, como eu disse a você, ele é muito perfeccionista, então ele cuida muito bem dos detalhes, seja com o arquiteto, seja na parte de comunicação, seja no projeto junto com os engenheiros, então ele é extremamente detalhista. Mas aí veio a coisa da pandemia, que pegou absolutamente todo mundo de surpresa. Né? E a gente já tinha falado na Forbes também, recentemente, eu acho que coisa de 20, 15 dias, a Forbes publicou uma matéria falando justamente sobre essa migração da cidade para o campo. Ou seja, todo mundo extremamente preocupado com a coisa da contaminação e da aglomeração. Né? Então, você tem um condomínio vertical, você tem ali 70, 80, dependendo de se tiver 2, 3, 4 blocos, você tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas morando ali. Justo. Então, imagine você tá dividindo elevador, você está as áreas de lazer. Então, todo mundo que mora em apartamento sabe essa dificuldade. E não é à toa que o mercado imobiliário voltado para o campo aumentou muito, a procura aumentou muito, a movimentação aumentou muito. Eu estava conversando com uma cliente nossa de Gravatá, ela estava relatando também. Lá em Aldeia, isso aí lá na Casa Conceito, fim de semana, às vezes você não consegue estacionar, né, de tanto carro que tem ali para visitar a Casa Conceito, lá na Aldeia Imóveis, que é quem está fazendo a venda das unidades do Aldeia Smart Concept. Então, Hilde acertou. Né? Então, as pessoas têm procurado essa vida mais saudável, mais em contato com a natureza, mais amigável. Então, você tem ali a Aldeia também foi motivo de algumas matérias durante a pandemia, onde famílias, você tinha unidades dentro dos condomínios, onde as famílias ali estavam isoladas entre aspas. Então elas montaram suas mesas, isso aí tem algumas matérias na internet, está rolando na internet. Algumas famílias montaram as suas mesas, o vizinho também montou, a cerca é viva, e eles mantiveram o distanciamento seguro, né? E fizeram durante o fim de semana suas farras, sua festa, sua confraternização. No domingo ali na sombra é outra coisa. Né? Em apartamento, dificilmente você conseguiria fazer uma interação desse tipo. Justo. Isso chamou muita atenção. Esse tipo de interação chamou muito a atenção. E ajudou nessa correria, vamos dizer assim, para despertou, né, essa coisa da vida do campo. Então, foi extremamente assertivo. Bom, mas vamos lá. Então, começar por sustentabilidade, né? Então, que é um dos pilares Smart. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de uma construção, não vou me mergulhar muito em detalhes, porque eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas a gente tem uma geral aí. Então, a gente sabe que a casa, ela utiliza materiais que são extremamente, geram uma obra limpa. Então, o que é uma obra limpa? Você tem ali um resíduo de obra extremamente pequeno. Né? Então, você tem materiais que podem ser reciclados depois, se você quiser desmontar alguma coisa, eles podem ser reciclados, não vão gerar entulhos lá para a natureza. E aí eu vou entrar com uma experiência minha, eu que construí casa em Aldeia,
a previsão de construir uma casa de 170 e poucos metros quadrados, não era uma casa muito grande, uma casa de primeiro andar, um terreno de 1.000 metros, e era uma obra que estava prevista para 4 meses. Aí eu dei lá para o construtor 6 meses. Ó, você tem 6 meses de folga para trabalhar. Resumindo, a obra foi entregue depois de 1 ano. Depois de um monte de dor de cabeça. Depois de um monte de dor de cabeça. Depois de eu ficar em cima o tempo inteiro. Chegava na obra lá de supetão, né, realmente para pegar, para ver o que, é que eles estavam fazendo, sem avisar. Flagrei a obra já perto do final. Tinha alguns entulhos que eram para serem descartados de uma maneira correta, caminhão, papa-metralha, alguma coisa assim. E lá simplesmente o camarada achou que o legal era cavar um buraco no meu quintal, onde eu tinha planejado fazer minha horta e enterrar o entulho inteiro. Gente. Peguei no flagra. Então, é complicado. Então, quem já construiu sabe o quanto complicado é. Então, se você pega se você entra dentro de um condomínio desse, que ele é inovador também, por ele entregar a casa pronta. Então você está dentro de um condomínio em aldeia, um condomínio no campo, e você recebe a sua casa pronta. Você não vai se preocupar com absolutamente nada. É uma tranquilidade, então né? É uma tranquilidade. É uma tranquilidade. Então você tem toda a preocupação com a preservação da natureza, né? Tanto é que os órgãos do meio ambiente, IBAMA e tudo mais, fiscalizadores, né? Os órgãos fiscalizadores, eles exigem uma quantidade, um percentual que você preserve dentro do condomínio, dentro da estrutura, de mata nativa. Dentro do Aldeia Smart Concept, isso é maior. Ele poderia ter construído mais, poderia ter utilizado uma área maior, mas ele deixou ainda maior. Então, tem fora a preocupação de você de ter uma interação legal, a natureza está mais preservada até do que legalmente poderia. Então tem essa preocupação, né? Espetacular. Isso a gente falando de sustentabilidade. Quando a gente fala de infraestrutura, né? Infraestrutura inteligente, infraestrutura smart, então você tem ali toda a tecnologia embarcada na casa. Então você tem desde biodigestor, a casa já vai ser entregue com biodigestor. Então você não vai se preocupar com isso daí. Então tem a ver também com o cuidado com o meio ambiente. Os vidros, Ana, eu não sei se você chegou, acho que você chegou a visitar a Casa Conceito. Sim, né? Eu visitei. Os vidros, os vidros, todas as casas são entregues com vidro, toda a parte de vidro, muito vidro na casa. Então você tem uma luminosidade, você tem uma interação com a natureza, porque você está em qualquer canto, qualquer cômodo da casa, você vê o lado de fora, você vê o verde, mas a preocupação também térmica, porque o vidro ele tem uma tonalidade champanhe, que traz um conforto espetacular para quem está ali dentro. Então, as esquadrias têm uma proteção acústica, né? Então, você tem a coisa da proteção térmica, proteção acústica. Nós fizemos, inclusive, Valdênio, a nossa live anterior, há 2 lives atrás, a gente fez justamente com o especialista da Vivix, do grupo Cornélio Brenan, que assina, né, que é o parceiro lá, exatamente. Com proteção solar. Incrível. Perfeito. Isso. Exatamente. Então, toda a estrutura da casa ela é montada, inclusive a casa personalizável. Né? Então, você tem vários itens que você pode personalizar na contratação ou depois. Isso aí, para mim, é espetacular. Legal. Não é? Isso é muito legal, porque você vai personalizar do seu jeitinho. Então, como se fosse um carro. Né? Você compra o carro, aquele modelo ali, mas você pode sair colocando, você pode colocar lá os acessórios, seja um elevador hidráulico, seja automação residencial, e aí você que escolhe o nível de automação, é um negócio espetacular. Você bota a banheira, você coloca... Esse tipo de coisa que você está falando, você me chamou a atenção desde o início. Porque o que eu acho bacana é que a casa do projeto, ela é uma casa viva, né? E a gente passa por várias transformações, né? Nós, às vezes, temos a casa menos cheia, depois mais cheia, depois menos cheia, e as etapas das nossas vidas influenciam diretamente, né, no formato, na personalização das nossas casas. E esse projeto possibilita acompanhar essas fases, né? Verdade, Ana, bem lembrado. Que aí, imagine, vamos lá, você
Um bem desse, geralmente, você não... Obviamente que pode acontecer, como já aconteceu, de gente que comprou como investimento. É um ótimo investimento, né? Eu acho que o setor imobiliário ele tá em crescente, isso aí a gente sabe, o mercado está apontando dessa maneira. Mas para quem compra e pensa realmente em morar, em habitar e por um longo tempo, você tocou numa coisa bem legal, que vai lá, você está preocupado, a gente vai envelhecer, fato, né? E pode ser, a casa tem primeiro andar, tem a suíte master lá em cima, eu digo até que é uma suíte ultra master, porque é uma suíte espetacular. Não é? Então, você ocupa lá a sua suíte. O que é que acontece às vezes em quem tem casa no modelo mais tradicional, digamos assim? Sim. Você não pode subir escada. Aí você é obrigado, o casal é obrigado a se adaptar em um cômodo na parte térrea. Lá a casa ela é prevista para ter elevador hidráulico. Então você pode, mais lá na frente, anexar o elevador hidráulico, porque a estrutura já está toda pronta, e aí você não vai mudar absolutamente em nada a sua rotina. Então você colocou bem, a casa é viva, a casa é moldável, como a gente também se molda. E o legal, além disso tudo, é que se você fizer uma consulta justamente o empreendedor, o empreendimento, ele tem todas as dicas, todos os fornecedores testados, mastigados, né? Tudo isso já pronto para o comprador. Sim, sim. Exatamente. Exatamente. E assim, insisto, o que eu acho legal, você pode contratar isso antes de você entrar, não, já quero isso aqui instalado. Ou você pode se programar para fazer isso depois. Né? Então, e detalhe, como a casa ela já vem com esses itens pré-instalados, você não vai precisar derrubar telhado, derrubar parede, porque você só é fazer pequenos ajustes sem a necessidade de você destruir a casa ou o apartamento, como a gente geralmente faz. Então, isso é que é espetacular. Né? Então, vamos falar na ordem que a gente montou aqui, de mobilidade. Aí, uma coisa interessante, porque quando a gente estava pensando nisso, aí eu queria fazer, hoje é dia de TBT também, eu queria resgatar lá a memória do nosso saudoso, acho que você conhece, nosso embaixador, Isnar Penha Brasil, né, que nos deixou, infelizmente, recentemente. E aí eu fui num evento promovido pela DVB, na qual eu tenho a grata satisfação de fazer parte da vice-presidência de planejamento estratégico. Né? Então, na época, o presidente era Leopoldo, hoje é a nossa amiga Verônica Dantas, que você deve conhecer também. Né? Então, lá nesse evento, Isnar Penha Brasil, ele falou sobre mobilidade. E aí ele disse o seguinte, olha, para resolver o problema de mobilidade e acabar com esse trânsito infernal que tem aí nas cidades, o nome da solução é fibra ótica. Aí eu estava meio assim, parei e disse, espera aí, que conversa é essa de Isnar? O que tem a ver trânsito infernal com fibra ótica? Aí eu parei assim para ele, se confundir em alguma coisa, deixa eu parar. Mas vê que coisa inteligente, Ana, porque isso aí foi a coisa de 8 anos. Há 8 anos ele falou sobre isso daí. Ele disse, olha, se a gente sai de casa para quê? Para trabalhar, geralmente, trabalhar, estudar. E se o trabalho e se o estudo chegar à nossa casa com qualidade? Se chegar com velocidade? E o que traz isso é fibra ótica. Para que é que eu vou pegar um carro, vou me desgastar, vou gastar energia, vou sujar o meio ambiente, vou passar 1 hora, 2, 3, como acontece com algumas pessoas, dependendo da localização que ela mora e onde ela trabalha, se eu posso fazer isso em casa no meu conforto, com velocidade, com qualidade. Ou seja, já estavam se antecipando para uma coisa que a gente viu recentemente, que é o home office. Nunca se falou tanto em home office. Exatamente. Né? Então você tem essa coisa da mobilidade. Então, que a gente vai falar um pouquinho mais lá daqui a pouco em conexão. Mas já se preocupa bastante com essa coisa de mobilidade. Então, dentro do condomínio, a estrutura de veículos, ela foi pensada também, ou seja, as ruas elas têm um sentido só, para evitar carro cruzando, então você tem toda uma lógica pensada nisso daí. As áreas para o pedestre também foi pensada de uma forma segura, né, para você utilizar o ambiente comum de uma maneira segura. Quando a gente fala em mobilidade também, dentro do próprio condomínio, você vai encontrar alguns serviços básicos, como salão de beleza, delicatessen, ou seja, apesar de, em aldeia, ali pertinho, você ter tudo, porque eu acho que um mito que já vem deixando de existir, que em aldeia é longe de tudo. Não.
A aldeia é perto, você está ali Muito a perto. 10, né, pertinho, 10 quilômetros do Marco Zero, acho que é mais ou menos isso, 15, 20 minutos. E em aldeia mesmo, você tem tudo. Tem um shopping espetacular que reinaugurou, né, que é o Boulevard Shopping, tem um negócio espetacular. Você tem restaurantes maravilhosos como Faca, né, que está ali, tradicionais. Né, então você tem tudo ali. Você tem colégios espetaculares. Exatamente, tem mais de uma. Né, então você tem toda uma estrutura montada ali, ou seja, não falta nada. Mas mesmo assim, dentro do próprio condomínio, você tem a delicatessen, você tem salão de beleza, e aí você não precisa se deslocar também para fazer algumas compras pequenas. Como você tem, aí já vamos dar uma puladinha também para conexão, mais outro pilar. Então, o quarto pilar que é abordado. Né? Conexão, fibra ótica, velocidade. Então, você tem uma estrutura lá toda montada para que você possa estudar, para que você possa trabalhar. No primeiro andar tem um espaçozinho lá que a casa ela já entrega, se você não quiser fazer algum tipo de modificação, espetacular para você, confortável para você ter o seu escritório. E você pode modular ele também para a família. Né? Então você tem, na área comum, você também tem uma área de estudos, você conta com algumas baias para a criançada, para a meninada estudar também, é espetacular. Toda a parte de fiação, isso aí também eu achei lindo, porque infelizmente aqui em Recife, a gente tem umas áreas lindas no centro da cidade, no Recife Antigo, né, que tem uma arquitetura maravilhosa. Isso. Em algumas regiões lembram até Europa, lembra Portugal e tudo mais. Isso. Algumas fachadas. Ganhamos recentemente como uma das ruas mais bonitas do mundo. Exatamente, exatamente. Mas que a gente ainda deve muito cuidado, porque uma coisa que mancha, eu acho, mancha muito a nossa cidade, e que é relativamente fácil de resolver, é aquele monte de fio pendurado nos postes, que mata as nossas fachadas. É verdade. Acaba com a fachada. Né? É então, dentro do condomínio Aldeia Smart Concept, a gente tem toda a fiação, absolutamente toda a fiação, ela é embutida. Vê que negócio maravilhoso. Fantástico isso, gente. Né? Espetacular. Então você vai ter somente os postes lá e a rua livre. Então você vai ter toda a beleza, vai ter natureza lá, tranquila. Então isso aí é espetacular. Internet de velocidade, internet com extrema velocidade, fibra ótica. Então isso aí é sensacional. Ana, estou falando muito aqui, se você quiser, vai interrompendo à vontade. Vou interrompendo, porque eu estou encantada com as coisas que você está me falando, porque, assim, realmente é uma coisa muito incômoda visualmente falando, e existem movimentos de arquitetos do país sobre essa questão toda da fiação. Então, o ideal seria exatamente como já nasce o Aldeia Smart Concept, né? Tudo bom, e quer ver uma... Exato, e quer ver uma realidade que é triste, infelizmente, lá em Aldeia, isso eu estou dizendo que eu já vi, né, eu como morador de Aldeia já vi, você tem a fiação correndo ali por dentro do condomínio, e aí os animais que por ali permeiam, como bicho-preguiça, algumas aves, vão lá e, sem querer, acabam morrendo eletrocutados. Isso aí eu já vi, infelizmente já vi. Então, quando você tem toda uma fiação embutida, nada disso vai acontecer. Nada vai então, poder conviver em paz, né, com a natureza. Exatamente. Então, fora a questão de beleza, né, fora a questão de harmonia arquitetônica, você ainda tem realmente esse respeito, mais esse respeito ao meio ambiente. Né? Bom, perfeito. Qual é o próximo pilar? Próximo pilar, energia. Energia. Bom, nunca se falou tanto também dentro dessa preocupação do meio ambiente, né? Então, dentro da coisa de pandemia, a gente acabou sujando mais em alguns pontos e sujando menos em alguns outros. Exemplo, lixo plástico. A gente produziu mais do que nunca na pandemia. Né? Então, isso aí realmente foi complicado. A gente poluiu menos durante a pandemia. Então, eu não sei se você chegou a fazer esse exercício, eu fiz, no auge ali do isolamento, em junho, julho, você olhava para o céu, conseguia ver melhor as estrelas durante a noite, porque não tinha poluição. Isso foi impressionante, como no mundo inteiro
no mundo A inteiro. natureza se regenerou, né? Então, Capivaras andando na praia de Boa Viagem, pois é. atrapalhando o trânsito, ali, capivaras. Aí que você entende quanto nociva é a interferência do homem na natureza, né? E como ela é capaz Exatamente. ainda de se regenerar. Regenerar rápido e não depende de muita coisa. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, é uma coisa intangível você trabalhar, você pensar, e não é. Não é. Né? Você, com algumas coisas pequenas, você consegue ter uma recompensa gratificante. É Né? Então, verdade. lá no condomínio Aldeia Smart Concept, fora essa iluminação que você tem, sem detalhe, já que a gente está falando de energia, além de você ter a fiação embutida, os postes de iluminação pública, eles têm pétalas solares. Vê que legal, que coisa tecnológica. Puxa, Ou seja, exatamente, eles vão acender ali utilizando a energia solar que vão captar durante o dia e durante a noite vão lá iluminar o condomínio. Vê que negócio legal. Fora isso, você pode optar também, ao invés de ter energia lá da CELP, lá da operadora, você pode contratar a casa ou antes ou depois placas solares. Você pode ter a sua casa toda iluminada com placas com energia solar. Vê que legal. Nossa, que economia, hein? Na economia, respeito ao meio ambiente e por aí vai. Né? Então isso daí é espetacular. Então imagine você ter um condomínio, obviamente que aí vai depender muito vai depender muito de como é que é dos moradores, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Da adesão dos moradores. Claro. Da adesão, exatamente. Mas uma coisa que é fato, né? Então a gente vê que tecnologia, quando a gente falava de tecnologia de ponta, né, de avanços tecnológicos, há 10 anos atrás eu tinha um valor custo X. Né? Hoje, mais do que com essa coisa de pandemia, eu diria que nós temos aí um fenômeno de popularização da tecnologia. E aí não é só que todo mundo começou a aprender ferramentas novas, comprou algumas coisas novas. Não, é porque as coisas baratearam. E até porque, como houve uma demanda muito maior também, obviamente, você acaba tendo um barateamento, né, dessas tecnologias. Eu consumi tecnologia, consumi muito tecnologia durante a pandemia. Né? Então, comprei algumas coisas de automação para casa, coisas que eu não estava pensando até em fazer. Assim, durante esse ano, sair comprando equipamentos smart, aquela coisa toda, até para trazer um conforto um pouco maior. Sim. Mas dentro do condomínio, dentro da sua casa, você vai ter esses recursos. Né? Dentro da casa do Aldeia Smart Concept, você já vai ter isso daí, de uma maneira muito mais fácil. Então, essa energia você pode ter, você já tem a energia solar dentro do condomínio, com a iluminação das áreas comuns, né, da energia solar, e você pode contratar isso daí através de placas solares para a sua unidade. Né? Isso é fantástico. Você sabe que tem uma pesquisa que foi feita durante, né, o auge da pandemia, vamos falar lá para junho, julho, e falou que exatamente nesses 3 meses iniciais, né, contando a partir de março, a gente sofreu mundialmente um avanço de 5 anos na internet. Então, assim, o que nós iríamos evoluir daqui a 5 anos chegaram em 3 meses. Então, as pessoas despertaram, as pessoas estão mais conscientes e também elas se voltaram mais para a sua vida, né? Porque antes você fazia da sua casa quase que só um dormitório. Você trabalhava o dia inteiro fora, né? Você almoçava fora, então você estava na rua e voltava para dormir. Então era uma casa dormitório. Hoje, como você mesmo falou, a gente aprendeu a fazer home office. Então, isso foi muito bom. Não só está sendo neste momento, mas vai ajudar muito futuramente, porque aquela pessoa que tinha que pegar um voo para ir para São Paulo, para fazer uma reunião, ela faz a reunião com tecnologia. Ela não precisa se deslocar, sair da casa dela.
ir para um outro estado, fazer essa mobilização financeira, tecnológica. Quer dizer, teve N vantagens nesse processo. Por isso que eu acho que o Aldeia Smart Concept, ele estava pronto na hora certa, no lugar certo. Foi uma coisa assim de visionário. Eu acho que quando o Rildo bolou a história, ele não imaginava nunca que ia passar por isso, mas ele anteviu o que ia acontecer. Exato. Assim, tem gente que diz que é sorte, né? Bom, sorte tem vários conceitos. Você tem que, na verdade, a sorte é o resultado de você estar preparado, né? Você tem que ter um produto bom, você tem que ter... e tem que estar na hora certa. Então, sorte não são coisas assim que caem no colo da gente. Se Rio não tivesse preparado... Uma grande dose de consciência, né, da parte dele, de já ser uma pessoa independente da circunstância, ser uma pessoa extremamente consciente destes conceitos, né, desejoso mesmo de ter isso para si, para sua família, e poder proporcionar isso, né? Afinal, ele é assim um defensor da vida em família, né? Da moradia dos vizinhos, desse clima gostoso que tem a aldeia. Perfeito. Aí onde entra o nosso sexto pilar, né? Que aí você fala de convivência, né? Que é o cidadão smart. Então, o que é que seria o cidadão smart? É aquele camarada que ele está preocupado com todos os outros 5 pilares. É o cara que está preocupado com a sustentabilidade, ele tem preocupação com infraestrutura, ele gosta de conforto, é o camarada que está antenado com a mobilidade, é o camarada que quer e precisa da conexão, sabe a importância, é o cara que está ali, que está atrás da energia, uma energia limpa, uma energia responsável, né? E aquele camarada que é extremamente sociável. Ele não está ali simplesmente para estar aceitando o que dizem que ele tem que fazer. Ele está ali de uma forma extremamente participativa. Esse é o cidadão smart. Então ele está ali opinando, está participando, ele tem uma consciência social, uma consciência ecológica, socioambiental, né? O condomínio ele foi pensado também, Ana, e quando você observa todo o planejamento das áreas comuns, então você vê alguns equipamentos que são bem inusitados. Então, você tem sinuca humana, que é bem legal. Eu não conheço nenhum empreendimento por aqui que tenha sinuca humana. Também não. Então, para a criançada, olha, você sabia que eu não sabia disso? Cada live que eu faço, eu descubro uma novidade, entendeu? Pois é. Impressionante. Até eu, Ana, de vez em quando descubro uma novidade. Até eu. Né? É espetacular. Então você tem mini golf, por exemplo. Você tem uma área, você tem áreas de contemplação. Né? Então você tem uma areazinha de um bosque que eu acho até que você viu algumas, aliás, mandei para você algumas fotos. Você pode subir, tem uma areazinha elevada lá, tem um bosquezinho que está sendo, inclusive, reflorestado. Está sendo reflorestado. Tem uma área que já tem uma mata bonita, mas está sendo reflorestado. Então a gente vai ter uma coisa mais deslumbrante ainda, com a mata mais fechada ainda, que você pode subir nessa área e ele fica meio que um mirante, onde você pode observar um pôr do sol espetacular. Nossa. Então fiz várias fotos, eu que gosto de contemplar a natureza. Imagina você fazer uma meditação num lugar desse. É um negócio espetacular. É um negócio espetacular. E tem um riachinho, estou falando disso daí, você tem um riachinho, né? Não é sempre que você tem água ali, tem uma determinada época do ano que você tem, mas que você pode aproveitar isso aí também. Para a criançada ainda, e não somente para a criançada, a gente fala de criançada, mas e a gente que tem a criança dentro da gente também, né? Que não é velho, que é o ideal. Que é o ideal, né? Área de camping. Então imagine você montar com seus filhos hoje a gente vai acampar. Tem uma área destinada para isso daí. Você mora, tem sua casa, mas você pode fazer uma brincadeira, uma área de camping. Né? É uma coisa que eu tenho vontade e nunca fiz, foi acampar. Então eu tenho uma filha de 5 anos e a gente conversa de vez em quando. Papai, quando vamos
vamos acampar, se vai, eu tenho vontade, a gente vai acampar, tenha calma que a gente vai acampar. Mas você consegue fazer isso dentro de um ambiente extremamente controlado e seguro, segurança, a gente não falou em momento algum de segurança, apesar de já estar embutido, né? Então você tem tudo isso daí dentro de um ambiente extremamente seguro, que é o ambiente de condomínio. Tem gente que tem uma ideia errada de aldeia, acha que é inseguro, e é bem o contrário. Né? A gente ainda está falando de convivência de cidadão smart, como morador de aldeia, que eu já fui, né, como já tive casa durante alguns anos lá em aldeia. A aldeia é uma coisa, tem uma particularidade, né, que é uma palavra que eu acho espetacular para um morador de aldeia, que é cordialidade. Cordialidade. Então tem uma cordialidade que você não vê muito na cidade grande. Então aquela correria, a gente sabe o que é aquela coisa de você parar na faixa de pedestre, você dá a vez, se tem alguém que quer entrar, você para, dá a vez, buzina. Não sei isso aqui não, aqui não tem isso não. Aqui é complicado. Eu não tive essa então, experiência ainda não, porque eu não morei em aldeia. Então você tem essa coisa da cordialidade, se alguém der veículo, você está com seu veículo ali, ele pode ser o mais novo, mas ele pode dar um prego no meio da estrada e você vai parar ali por algum motivo. Ana, vão aparecer 10 pessoas que lhe conhecem ou que não lhe conhecem para prestar uma ajuda, prestar um socorro. Então, isso é a realidade de aldeia. Né? Se você, talvez alguns estados do sul, algumas cidades do sul, eu já presenciei em Florianópolis, por exemplo, e você está numa faixa de pedestre, você sinaliza que vai atravessar, todo mundo para. Existe essa cultura, pelo menos eu senti em Florianópolis. Aqui é diferente. Eu levei, é engraçado, eu levei um esporro em Paris, acostumado com a nossa realidade, eu fui atravessar na faixa, vi um carro, eu hesitei, porque eu achei que de repente ele não podia parar. Ana, o cidadão lá, abriu a janela e me deu um esporro. Ainda bem que eu me entendi. Porque para ele é como se, para ele é uma ofensa, porque eu desconfiei da obrigação e responsabilidade que ele tinha de parar para passar. Né? Então isso a gente não tem por aqui, né? Em aldeia você tem essa cordialidade. Então esse cidadão smart já existe essa coisa, essa preocupação com a convivência, né? Então quem vai para ali, então a aldeia também tem muito disso daí. Ninguém chega em aldeia do nada. Eu vou para a aldeia, quero ir para a aldeia. Já vivenciou algumas coisas por lá, tem parentes que moram por lá, fazem visitas a amigos, então eles vão se envolvendo e vão se encantando com aquela atmosfera de aldeia, e por ali com clima de aldeia, né? Então você tem ali uma diferença de clima, seja de manhã, principalmente de noite, né? Aquele fresquinho. Então quando você está ali dentro dos condomínios, você vê aquela neblina que chega, que você não consegue ver muito, dependendo da época do ano. É muito agradável, né? É agradável demais. Então você, passarinho cantando de dia e de noite sim, porque você tem lá no condomínio que eu tinha casa, que era no Aras de Aldeia, era um barulho, a gente fala de barulho que não é barulho, né? Então você tem o canto dos pássaros à noite, bacural cantando à vontade, a interação com a natureza era espetacular. Isso é um privilégio. É um privilégio. Então, dentro dessa consciência de convivência também, detalhe, a gente veja a preocupação com detalhes, né, lá que Rildo teve lá no projeto. Um dos mercados que mais crescem, que a gente vem observando também, é mercado pet. Né? Verdade. Mercado pet. Independente de crise, de pandemia, principalmente, abrindo parênteses, dentro desse período de pandemia, há relatos no Brasil inteiro dessas casas de acolhimento de animais abandonados. Várias casas zeraram a espera lá. Então, ou seja, dias que algumas casas que tinham dentro de uma regularidade 30 animais, entre gatos, cachorros e alguns outros animais para adoção, de repente não tinham nada, zerados. Então, as famílias meio aperreadas, sem saber o que fazer com as crianças, aperreando, né, sem ter o que fazer, sem ir para o colégio,
Então, até por orientação de psicólogos e tudo mais, bota um animal para cuidar, para interagir, aquela coisa toda. Então, as famílias procuraram, ao invés de comprar... Ele é um grande companheiro. Você tem muita gente Lógico, que mora sozinho e que resolveu também adotar para ter um grande companheiro. Então, com certeza. esses cuidados do pet que você fala, para quem tem um pet na família, é a primeira coisa. A gente quer saber se você pode ter, naquele empreendimento, pode ter cachorro, porque ninguém que tem animal vai mais para um local que não se aceita. Exatamente, exatamente. Que é a questão da intolerância, né? Ainda tem isso. Então você já vai sabendo, já vai percebendo. Lá no Aldeia Smart Concept, não só é permitido, como existe um espaço apropriado para o pet. Tem lá o Pet Park, né? O Smart Pet, que é chamado Smart Pet. Que é justamente e também tem um espaço para o banho, a tosa dele, né? O espaço, aí eu não lembro. Mas tem. Eu sei, Estou te dizendo que eu sei que tem. Eu sei que tem um Smart Pet. Eu sei que tem um Smart Pet, que aí você tem lá um espaço que foi projetado exatamente para você levar o seu bichinho. É muito mais cômodo. É como você levar o profissional para ele cuidar do seu cachorrinho lá. Então, em vez da pessoa ir para dentro da sua casa, ela vai para esse local. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é toda uma preocupação, é todo um projeto pensado para a família como um todo. Então, eu não sei, né? Você que gosta de animais, você que tem pet, eu acho que tem ainda, porque eu lembro que, né, há alguns anos, eu lembro de ter me deparado com uma cachorrinha maravilhosa com fralda. Não é ele. Não esqueço. Ele é um cachorro com fralda, então veja o nível de cuidado e de carinho. Pois é. Então, para quem gosta, só sabe quem realmente gosta, quem realmente curte, né? Então, você tem, existe um respeito à família como um todo. Então, você tem um espaço. A casa, ela tem 4 suítes, então você é pensada para quem tem, ou quem precisa, ter um quarto com suíte embaixo, na parte térrea. Você tem, na parte de cima, mais 3 quartos, né? Fora a suíte master, mais 2 quartos, então pensado para quarto menino, quarto menina. Espaço, realmente, não, a casa, ela é uma casa, não é uma casa extremamente grande, mas é uma casa smart, porque cabe e cabe bem. Né? Ela não é à toa bem dividida, né? Bem dividida. Não é à toa que fim de semana, durante o fim de semana, existe uma visitação grande na casa modelo, né? na casa conceito. Você sabe da minha interação com arquitetura, né? Sim, que é uma das minhas especialidades. Você acredita que teve um grupo essa semana de arquitetos de Gravatá que pediram para fazer uma excursão e uma visita à casa? Olha aí, olha aí. Então, e aí tem uma coisa... Sim. Diga. Não, pode falar. Pode falar. Não, bom, então, assim, você vê que o empreendimento, ele já está inspirando, né, profissionais da área, quer dizer, está repercutindo. Isso é muito bacana. E tem uma coisa interessante, você que falou de Gravatá. Gravatá também é uma área de campo, e tem várias casas, é extremamente agradável, tem as suas particularidades, né, é um pouquinho mais distante de Recife, talvez para quem queira se isolar também. Obviamente que tem mercado para absolutamente tudo, tem gosto para absolutamente tudo. Mas eu gosto muito de Gravatá também. Às vezes tem aqueles hotéis de campo, vou com a família também, é muito legal. É muito gostoso também. Muito gostoso. Né? Mas existe uma diferença grande de Gravatá para Aldeia. Inclusive, quando eu vendi a minha casa, foi a pessoa que comprou, foi a primeira coisa que ela disse: olha, estou vindo para cá por um motivo especial, um motivo específico. Minha casa é grande, eu gosto, mas tem um motivo especial. Água. Água. A fartura de água que tem em Aldeia. Então você cava ali, qualquer lugar você consegue cavar,
e As tem poço fontes com água mineral. maravilhosas, né? Pois Água é, mineral, fonte Ana, de água né? mineral. E ali em Gravatá é complicado, né? Você depende de abastecimento, a água ela é cara, então você é um pouco mais complicado. Insisto, é um lugar maravilhoso, é um lugar top. Eu gosto muito de Gravatá, mas se a gente fizer essa comparação de Gravatá e de Aldeia, a Aldeia tem uma abundância de água espetacular, né? Tem um lençol freático ali com uma qualidade excelente. Então, na minha casa, eu tinha uma caixa d'água, né? Tinha uma cisterna Sim. lá tinha uma cisterna, tinha caixa d'água, tinha um filtro, e eu bebia água direto de lá, botava, trazia para casa a água. Então é uma coisa espetacular. Coisas que só o morador de aldeia sabe do que a gente realmente está falando. Sim, sim. Né? Então, Muito foi bem bom. interessante. E o que mais que você pode falar para a gente do empreendimento? As condições e as facilidades existem na aquisição da casa? Ana, com certeza, né? A gente tem, você pode dividir, né? Eu não estou exatamente com a tabela aqui de cabeça, Sim. eu não sei, mas existe uma facilidade, houve uma campanha de lançamento que foi um sucesso, né? Essa campanha ela encerrou, a de lançamento, ela encerrou e foi um sucesso total, tanto é que, conversando até com o Rildo, quando eu fiz uma visita lá à obra, há 15 dias atrás, esse rapaz, olha, eu não estava nem pensando em realmente estar com o andamento da obra, né? Esse estágio que eu estou hoje, eu pensava que ia estar no ano que vem, mas Nossa, acelerou por conta do sucesso, exatamente, por conta do que sucesso. bárbaro isso. Exatamente. Então é aquela coisa, quando você vai vendendo mais, você vai acelerando também o processo para poder. Então Claro. você tem um prazo ali de entrega, então você tem a possibilidade, inclusive, de receber a sua unidade antes, né, obviamente. Então isso é que é legal, você apostar num empreendimento que ele já nasce vitorioso, né, já nasce com sucesso, ele já nasceu vitorioso. Isso é espetacular. Então você tem facilidade, você tem a entrada, você divide. Lá tem uns sinais, eu acho que são 6 sinais, e ainda você tem um sinal que pode ser financiado pelo seu banco. Então você vai lá, então você tem uma facilidade espetacular para você comprar, seja para morar, que eu acho sensacional, seja para investir, Ana, porque o mercado imobiliário... Agora é muito bom isso, né? Porque o investimento por aí está dando muito baixo, e é o momento de você investir no mercado imobiliário. Exatamente. Então, para quem apostou, poupança, já viu, tá? Né? Então, quem fez alguns investimentos também um pouco antes da pandemia, não teve que fazer, não tinha como adivinhar, tá com o rendimento lá embaixo, né? É verdade. E a gente percebe, a gente tem os órgãos, eles o mercado vai apontando essa alta que tem no mercado imobiliário. Então, particularmente, eu acho que quem apostar no mercado imobiliário vai estar fazendo uma boa aposta, seja para morar, seja para investir, Ana. Valdênio Rodrigues, vamos convidar todo o pessoal que está assistindo agora ao vivo ou depois para visitar a casa? Por favor. Boa. Então, a casa modelo, a casa Smart, né, a casa conceito, como a gente está chamando ela lá, sim, ela está praticamente ali ao lado da Aldeia Imóveis, quilômetro 9,5 da estrada de Aldeia. Então fica ali do lado esquerdo, não tem como você não ver. Primeiro que a casa é bonita demais. É né? verdade. Então você tem, né, e o lugar ele foi muito bem escolhido porque você tem uma mangueira ali, que essa mangueira deve ter uns 80 ou 100 anos, ela está do lado ali, então você vai ver logo. Quilômetro 9,5 do lado esquerdo, tem um posto de gasolina. Tranquilo, né? Estacionamento tranquilo, então você pode de repente entra lá nas redes sociais da Aldeia Smart, né? Então vê lá o contato, você pode agendar, porque aí talvez fique até mais fácil, agenda com um dos corretores, né? E aí você faz a sua visita, ou pode simplesmente chegar lá. A casa está aberta para você olhar. Ana, isso aí é certeza. É para se encantar. Então, você fez uma live, acho que a última live foi com um arquiteto. Como é o nome dele? Alexandre. Então, foi espetacular, né? Como ambientar uma ambientação smart.
Né? Então Isso. foi espetacular. A casa, ela está linda, a casa, ela está inspiradora. Independente do que você vai, a casa está inspiradora, realmente vale a pena. Então, o convite não é somente para arquiteto, não, é para você que realmente que gosta de casa, Claro. né, gosta de curtir, gosta de ter ideias, vale realmente a pena. Quilômetro 96, Aldeia Smart. Então tá lá a casa conceito do condomínio Aldeia Smart Concept, da incorporadora Aldeia Smart. Valdênio Rodrigues, eu quero agradecer, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista, pelas informações, né? Acho que foi muito importante, muito valoroso. Quero agradecer você, agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo, ou que vão nos ver depois, e convidar vocês para realmente conhecer a casa, porque esse empreendimento é uma oportunidade única. Muito obrigada, Valdênio, obrigada a todos vocês. Um grande beijo. Boa noite. Beijão, Ana, muito obrigado. Um abração para todo mundo. Então, a Aldeia Imóveis aguarda vocês, aguarda a visita de vocês. Tchau, Tchau, abração. tchau.